Bom, e agora nós vamos com a primeira entrevista. Nós vamos falar sobre as expectativas, então, do setor de varejo para o pós-pandemia. Com a pandemia do coronavírus e a crise econômica instalada no Brasil, intensificaram os impactos do estado de calamidade ocasionado pelo isolamento social. Os comerciantes varejistas fazem parte do setor que mais sofreu perdas econômicas durante 2020. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Luiz Augusto Ildefonso, que é diretor institucional da Alshop. Bom dia, Luiz Augusto. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos vocês e aos participantes. Bom dia. Bom, a gente queria então que você fizesse para nós aí um balanço, né? A expectativa desse setor que é tão importante para a economia e falar um pouquinho desse pós-pandemia. O setor já conseguiu se restabelecer? Me conta um pouquinho esse parâmetro geral. Olha, como todo mundo sabe, você não está frisando, tá? A pandemia trouxe para a economia como um todo no Brasil sérios resultados, prejuízos muito grandes. E no comércio não foi diferente. Talvez tenha sido o setor mais atingido pelas decisões que foram tomadas, pelas quarentenas que foram definidas nas fases lá vermelha, azul, verde, enfim. Cada vez que mudava e restringia o tempo de permanência das pessoas no shopping, restringia o percentual de aglomeração, tudo isso trouxe para o lojista uma infinidade de dificuldades. E a maior delas foi em março e abril, no início da pandemia, que as lojas ficaram fechadas. E em grande parte de outros estados do Brasil, ficaram até por mais tempo, fazendo com que o lojista tivesse que dispensar funcionários, fechar unidades, e isso trouxe para ele um desencanto muito grande naquela época. Com o retorno gradativo das iniciativas de volta do varejo, começou a ter, não digo jamais um otimismo, não aconteceu isso, mas começou a ter um alento para o lojista, principalmente depois que os meses de setembro e outubro trouxeram resultados razoáveis, muito menor do que antes da pandemia, mas que pelo menos deram um alento para eles. Então, aí a expectativa que o lojista tinha para o pós-pandemia, que ainda não tinha acabado, era um pouquinho melhor do que ele tem hoje. Por quê? Porque hoje, com aquela restrição que houve aqui em São Paulo, de fechar aqueles 2 fins de semana na área vermelha, na fase vermelha, que foram os melhores fins de semana que tem para o varejo, isso deu um desânimo, um desalento brutal no lojista, que novamente ficou desacreditado em relação à volta do comércio, como ela vai ser. É bem complicada, né, Priscila? É uma perspectiva, é uma esperança para muita gente que trabalha nesse segmento do varejo e que precisa dos seus empregos, do empresário também, que precisa honrar suas contas. Então, a gente sabe que as medidas foram adotadas para a segurança sanitária, para a segurança de todos, mas é complexo aí para equilibrar as contas. Senhor Luiz, diversos hábitos no mundo das vendas sofreram mudanças relevantes, como, por exemplo, a adaptação dos lojistas às vendas em ambiente online. Quais as práticas cotidianas antecedentes à pandemia tendem a ser deixadas de lado? Olha, essa evolução das práticas de comércio eletrônico, ela foi um dos grandes benefícios que aconteceram, principalmente para aqueles menores, lojistas menores, empresários, pequenos empresários, DPP e tudo mais, que tinham uma certa reticência em usar o comércio eletrônico. Como não teve alternativa para eles, já que a loja estava fechada, eles foram impostos a usar o comércio eletrônico e souberam fazer isso de forma muito clara, tá? Então, o comércio online
a loja ficou mais aprazível. Por quê? Porque o visitante, o comprador, que tinha antigamente um tempo de permanência em shopping de 1h30, 1h20, passou a ir diretamente no shopping para comprar e sair, ficava só 20 minutos. Então, a loja se mostrou um lugar de conveniência, tá? Um lugar muito mais aprazível para que o consumidor, quando ali chegasse, já tivesse a sua decisão tomada e pudesse ficar pouco tempo no shopping. Embora, é muito importante ressaltar, os shoppings e as lojas têm um protocolo sanitário e de segurança e de saúde o melhor possível. Foi feito pelo Hospital Sírio-Libanês. Então, a qualidade desse protocolo serviu, inclusive, de exemplo para muitos outros setores. E isso trouxe e mostrou nas reuniões que o shopping fez com o governo do estado que o problema não estava em deixar entrar 30% de pessoas ou trabalhar só 4 horas no shopping. Por quê? Porque nos shoppings não aconteciam nenhuma propagação do vírus, tá? E não havia, quase era a tendência zero de contrair vírus em shopping center. Luiz, você falou das medidas adotadas, né, pelos shoppings, então, nesse momento de pandemia, para assegurar, né, o não se contaminar, né, por conta das pessoas. Alguns shoppings, inclusive, colocaram, né, nas suas portas, ali nas entradas, tanto a questão da aferição ali da temperatura, também álcool em gel sempre disponíveis, mas também alguns equipamentos mais avançados que quando a pessoa passa, aqueles vírus também, eles já são mortos. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Houve um investimento muito grande também dos shoppings para receber as pessoas. Sim. Olha, toda essa evolução, como nós dissemos, ela veio para ficar mesmo, tá? Por quê? Porque o empreendedor de shopping, o lojista que está no shopping, tem a preocupação número 1, desde que existe shopping, tá? Em trazer conforto, segurança e tudo de positivo para o seu consumidor. Então, essas modificações, sensores que foram colocados na porta de shopping, elas não são temporárias, elas vieram para ficar. Por quê? Porque traz a segurança cada vez maior para o consumidor. E é isso que o shopping quer que aconteça, tá? Ele quer que aconteça também, como nós falamos, a modificação da loja. Essa própria coisa que você falou, ter fiscais na entrada dos shoppings, não foi um ou outro, foi a maioria deles, porque tinha que respeitar se era 30% ou 40% de pessoas que pudessem entrar em relação à capacidade do shopping. Isso acontecia e acontece também em várias lojas, onde a loja, pela delimitação do seu espaço, ela define, junto com o shopping, uma quantidade de pessoas, de consumidores que pode estar dentro. Exemplificando, hipoteticamente, uma loja de 100 metros, ela pode ter, por exemplo, até 5 pessoas lá dentro. Quando tem a sexta e sétima, estas duas ficam aguardando na entrada da loja a saída dessas duas excedentes para que elas possam fazer suas compras. Mais uma coisa que é muito bom lembrar, o drive-thru. Isso foi uma conquista que veio para ficar também. Então, hoje tem já muitas consumidoras que vão no site, passam na loja 2 minutos, 3 minutos, veem a mercadoria e pegam a mercadoria no estacionamento do shopping, tá? Por quê? Porque minimiza a eventual possibilidade e remota possibilidade de acontecer algum problema no shopping. Com certeza. Luiz, eu queria tocar num assunto que eu acho que é importante a gente abordar aqui, que é a questão do aluguel das lojas. A gente viu algumas redes de loja declarando que iam fechar algumas unidades justamente porque
alguns shoppings não negociaram aí o valor de redução dos aluguéis. Eu queria saber se essa é também uma impressão que ficou, um dado que a Alshop tem de que, de fato, houve uma dificuldade nessa negociação. E como que resolve esse problema, uma vez que cada um tem que ceder um pouquinho de cada lado, né? Não há dúvida nenhuma. Tem tido uma evolução muito grande na relação empreendedor-lojista, não só de agora, mas de tempos atrás, de crises anteriores, porque os shoppings perceberam que com a queda da economia é muito melhor fazer determinados acordos entre locatário e locador do que manter uma rigidez muito firme, defendendo seus postulados e seu interesse, e ficar sem aquele lojista. Por quê? Porque um lojista que já está no shopping, o empreendedor conhece o perfil dele, como que ele funciona, quais são os clientes que ele tem, quanto ele valoriza para o shopping, ele está dentro do ambiente de vendas. Então, isto fez e tem tornado cada vez melhor o relacionamento nas conduções de renovações de aluguel ou de perdões temporários. Agora mesmo nós temos um problema que é sério. O IGPM subiu 25%, o IPCA 4 e pouco, 5%. Então, é uma distância brutal entre o fator que regulariza as maiorias dos contratos de aluguel, que é o IGPM, e o IPCA. Então, hoje tem muito lojista discutindo, ponderando com os shoppings para que não seja feita a automatização da renovação de contrato, mas que seja conversado para que não seja válido só o IGPM, mas que exista algum contemporizador que faça que o custo de ocupação seja, pelo menos temporariamente, menor. Isso muitos lojistas têm conseguido, tá? A sua permanência, e um ou outro lojista que, porventura, tenha reduzido suas unidades em shopping, talvez seja até por uma relação comercial entre o shopping e o lojista um pouquinho desgastada ao longo do tempo. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre o comportamento do consumidor. Nesse momento de pandemia, no momento que os shoppings ali ficaram fechados, principalmente as vendas online cresceram muito. Agora, com a volta, o consumidor mudou? Ele continua ali comprando, fazendo as compras pela internet? Você falou de pessoas que compram e só passam ali no estacionamento e pegam as suas compras, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais para a gente sobre esse novo consumidor. Olha, esse novo consumidor que se adaptou a essa fase pandêmica, tá? A preocupação dele, mais uma vez eu falo, é de ficar menos tempo no ambiente de compras do que ficava antes, quando não tinha nenhum problema. Embora hoje, é importante ressaltar isso, não existe problema em shopping center pelos protocolos que eles seguem à risca, tá? Tanto o shopping quanto o lojista. Então, esse consumidor mudou. Ele procura, vamos dizer, fazer uma pesquisa junto a canais eletrônicos de uma mercadoria que ele quer comprar. Uma vez feita essa pré-pesquisa eletronicamente, ele define praticamente qual é o ponto de venda que ele vai, tá? Para, eventualmente, ter o tato, conhecer a mercadoria que está levando e, em fazendo isso também de uma forma muito mais rápida em termos de permanência no ambiente de vendas, ele tem a possibilidade de pedir para o lojista: olha, eu vou sair do shopping às 2h30, a tal hora, então, por favor, me entreguem no estacionamento que eu vou estar lá. E muitos shoppings hoje têm uma área de drive-thru em estacionamento, atendendo a essa demanda nova do lojista, a esse perfil novo do consumidor. Medidas importantes, né, seu Luiz? Vale a gente ressaltar isso,
que os lojistas estão preocupados sim em manter a segurança dos consumidores para conseguir se manter vivos aí no mercado. A gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, com essas informações muito importantes para todos nós. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço e para vocês também. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Luiz. Nós falamos então agora sobre a situação do varejo, né, no estado de São Paulo e a retomada das vendas. Seguimos então